Estamos de volta ao Grande Entrevista e o convidado desta noite é Yassine Amuji. Amuji, continuando. Há mais ou menos 5 anos ponderou vender o Vilanculo Futebol Clube, mesmo a 30 meticais, desde que fosse para uma pessoa ou um organismo sério e não um paraquedista. Acha que o nosso futebol tem muitos paraquedistas? Tem. Penso que tem. Se não tivesse, o resultado, no geral, não seria este, né? O futebol estaria a desenvolver e nós não temos de ser realistas. O futebol não está a desenvolver, está em decadência, os resultados não aparecem. Portanto, os amantes do futebol, neste caso o povo, cada vez mais querem resultados e eles não aparecem. Portanto, significa que algo está a falhar. Seja o modelo, seja o tipo de dirigentes, seja os paraquedistas. Portanto, sobre a venda. Por que é que decidiu vender? 30 meticais. Penso que qualquer um pode comprar. Um clube por 30 meticais, sem dívidas e com todo o património que tinha, neste caso o autocarro, os equipamentos, as parcerias. Por que as pessoas não compraram? Por que o NH não comprou o Vilanculo, por exemplo, ou não entrou como um patrocinador do Vilanculo? Por que é que as empresas públicas e todos os outros paraquedistas preferem criar um clube do que inserirem-se num clube já existente? Porque se tu crias um clube em Moçambique, em menos de 2 anos estás na alta competição. Não sei se estou errada. Primeiro o Yassine Amuji anunciou a venda, mas depois veio a público dizer que ia encerrar o Vilanculo Futebol Clube por tempo indeterminado. Da alta competição. Íamos encerrar da alta competição e para voltarmos, portanto, ao Moçambola, tínhamos que sentir que as condições estão lá prontas para, portanto, receber o Vilanculo, porque não podemos voltar para ir encontrar os mesmos problemas de viagens terrestres e temos que voltar a ter gastos financeiros extras para as deslocações. Então, voltando a essa pergunta, por que é que os investidores, neste caso, preferem criar um clube do que inserirem-se num clube? Por que é que eu, como Yassine, não poderia chegar, por exemplo, no Machaquen e dizer, olha, eu gostaria de ser acionista do Machaquen, está aqui um X para ser acionista. Porque facilmente posso criar o meu clube e 2 anos depois disputar o campeonato nacional. Portanto, a partir do momento que eu crio o clube, não tenho nenhum campeonato no distrito, no bairro, vou direto ao campeonato provincial, venço o campeonato provincial, jogo a divisão de honra, venço a divisão de honra, estou no Moçambola. Em Portugal, Alemanha, Espanha, Inglaterra, tu crias um clube, mesmo que venças todos os anos consecutivos, levarias 10 ou 15 anos a chegar à Primeira Liga. E é por isso que os investidores, em vez de criarem um clube e pensarem que vou esperar 10 ou 15 anos para chegar à Primeira Liga, não, preferem ir comprar um clube que já existe e passar a ser uma mais-valia para esse clube. Só sai a ganhar o futebol, só sai a ganhar o desporto. Por quê? Porque com este tipo de iniciativas, os clubes passam a ter mais encaixe financeiro, passam a ter mais parceiros, passam a ter mais poderio económico. E com mais poderio económico, mais fácil eles podem investir em atletas, na formação, compra de outros jogadores que podem trazer resultados. Ao longo da entrevista mostrou uma paixão pelo desporto e pelo futebol em particular. O que é que lhe fez tomar a decisão de vender o clube, o seu clube? Era uma experiência que queria ter, se realmente havia de aparecer alguém que estivesse interessado em ficar com o clube, se calhar investir. Queria medir a temperatura dos empresários nacionais, dos amantes, perceber se realmente valia a pena acreditar que o desporto em Moçambique ou o futebol poderia ser um negócio como em todos os outros países, que poderiam ser clubes e empresas que são as sociedades anónimas desportivas. Então foi um jogo de estratégia? Foi um jogo de estratégia, percebi que não, ainda estava a pensar muito adiantado e que isto levaria o seu tempo. Estamos a caminhar. Recentemente o Grupo Desportivo de Maputo criou criou a comissão que vai, portanto, organizar a Sociedade Anónima Desportiva
do grupo desportivo, é um passo, mas enquanto nós tivermos empresas públicas, dificilmente estas iniciativas podem trazer resultados. A conjuntura do futebol toda tem que caminhar com o mesmo objetivo. É preciso, como eu disse durante a entrevista, nós temos que ter um plano estratégico, onde estamos e onde queremos estar dentro de 15 anos. Atualmente, o Vilanculo Futebol Clube continua encerrado. Algum projeto a médio e longo prazo, ou podemos dizer que é o fim deste clube? Nós estamos a fazer formação. No ano passado participamos no campeonato provincial com atletas da formação do clube. Ficamos em segundo lugar, mas eram atletas que já estavam no final, portanto, da sua formação. Já estavam com os seus 21, 22, 23 anos. Todos eles foram dispensados, alguns já ingressaram em outros clubes e um deles ingressou no NH também. Este ano fizemos subir o escalão de juvenis para júniores e eles estão, portanto, a participar no campeonato provincial. Estamos aqui a trazer um modelo diferente, muito semelhante ao Racing da Argentina, que portanto, é um clube que sobrevive do escalão de formação. Se porventura nós vencermos o campeonato provincial com estes miúdos da formação, que têm os seus 16, 17, 18, 19 anos, iremos participar na divisão de honra. E se vencermos a divisão de honra com os mesmos atletas, iremos participar no Moçambola. Dependendo da prestação dos próprios atletas, se ficarem em último, voltamos a descer para a divisão de honra. Se manterem na prova, continuaremos lá. Portanto, usamos um modelo diferente e vamos ver onde é que isto vai dar. Terá afirmado que tinha dado tudo pelo desporto nacional, pelo que ia retirar-se. A decisão continua ou pondera revertê-la? Eu sinto que estou muito desligado do desporto. Acompanho como qualquer desportista que tem que acompanhar, mas não estou diretamente ligado a nenhuma atividade desportiva. No Vilanculo Futebol Clube sou sim o proprietário do clube, mas nós temos um diretor executivo e uma direção que trabalha. Muitas das vezes nem sei quando é que há um jogo e acompanho só, portanto, nas redes sociais que houve ou que vai haver um jogo no fim de semana. Para dizer que estou sim desligado do futebol, até porque no ano passado abracei um projeto que está ligado ao turismo em Vilanculo. E isto fez-me concentrar mais no turismo, mas como desportista acompanho e estou preocupado, sim, porque gostaria que o desporto nacional crescesse no seu todo, não só futebol, mas todas as outras modalidades. Também disse que chegou à conclusão de que Moçambique não é para todos. Por quê? Porque, como é que eu vou explicar isto? Quando eu digo Moçambique não é para todos, é porque a maior parte das coisas acontece em Maputo. Se o projeto de Vilanculo estivesse em Maputo, se calhar teria um outro segmento, se calhar teria um outro acompanhamento. Infelizmente, para quem vive no distrito, e eu penso que todos que estão a acompanhar a entrevista, que vivem nos distritos, os jovens empreendedores, empresários dos distritos sentem esta dificuldade. É muito difícil empreender num distrito ou numa província. É muito mais fácil quando se está em Maputo. Já recebi muitas propostas para passar a viver em Maputo, para vir a empreender em Maputo, mas eu sinto que ainda tenho que dar ao distrito de Vilanculo, à província de Inhambane, e muitas das vezes as mudanças devem começar de baixo. Aquilo que eu gostaria, por exemplo, de ver a mudar no desporto nacional e não consigo contribuir para que mude na dimensão nacional, se pelo menos mudar ali, no meu bairro, no meu distrito, na minha província, já será um contributo para depois daquilo ter implicação à escala nacional. E assim, Namuji, Ananias Coana teve como cartada para chegar à presidência da Liga Moçambicana de Futebol o aumento de equipas para 16, numa altura em que o nível de desorganização era acentuado, pois muitas equipas chegavam a dormir no aeroporto. Alguns catalogaram Ananias Coana de demagogo. Acredita que Coana de fato foi demagogo? Eu acredito e penso que a cartada foi muito mal jogada. Foi uma mentira.
Se ele sabia ou não sabia como dirigente que aquilo não era real e não era fazível, não posso dizer. Mas se ele não sabia, então não deveria estar na posição em que está. Se ele sabia, também não deveria estar na posição em que está. Portanto, se nós sabemos que isto não é possível, não adianta fingirmos ou fazer de conta que vai ser possível. Portanto, está claro que Moçambique estava em crise. Primeiro porque todas as histórias que nós tivemos, todos os problemas que tivemos, todos os cortes de orçamento, o próprio Estado em si passou a reduzir orçamentos para vários, teve que se adaptar. Todas as outras estruturas também tinham que se adaptar. Portanto, seja a Liga Moçambicana, seja a Federação, sejam as empresas, todos nós fizemos cortes nas nossas empresas, nos nossos orçamentos, despedimos alguns trabalhadores, tivemos que nos adaptar para sobreviver a esta crise que tivemos. Como é que aparece alguém a prometer o aumento de clubes quando tudo o resto está a mostrar que não é possível? Portanto, logo ali a priori via-se que aquilo não seria possível e eu ali percebi que estávamos esperando um dirigente que não vai levar a bom porto a competição. Dito e feito, tivemos por 2 vezes a interferência do Governo, do Presidente da República, para, portanto, fazer com que a prova chegasse ao fim. Aumentar... Mas hoje ele já propõe a redução para 12? Propõe a redução para 12, mas como um bom gestor ele já devia ter percebido isso antes. Antes de propor o aumento, já devia estar a propor esta redução, porque todo o país estava a entrar em cortes, não fazia sentido nenhum, sabendo que não tínhamos dinheiro para fazer o Moçambola, porque o orçamento é conhecido. Esta mudança de atitude já vem tarde? Vem tarde porque perdemos alguns anos, não é? Espero eu que esta mudança seja um plano estratégico e não algo improvisado, porque o que nós temos de mais portanto, são improvisos. Agora, se for um plano estratégico que se desenhou de onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos estar nos próximos 10, 15 anos, aí sim, é uma decisão acertada, vamos reduzir, mas é preciso que toda a conjuntura do futebol, os escalões abaixo, também tenha seguimento a isso. Nós temos que ter mais atletas, mais clubes nos escalões inferiores do que no escalão principal. Bem, a Sina Muji chegou a ser apontado como possível candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol para suceder Alberto Simango Júnior. Chegou a demonstrar esse interesse? É assim, pessoalmente eu nunca demonstrei esse interesse e em todos os cantos onde as pessoas propuseram, eu sou um jovem muito ativo nas redes sociais, Facebook, os grupos de desporto no WhatsApp. Portanto, sou uma pessoa que gosta de viver, não é? O futebol e o dia-a-dia do desporto. Portanto, houveram assim muitos pedidos, desde amigos, conhecidos, amantes do desporto, para que eu arriscasse, abraçasse esta causa que é liderar a Federação Moçambicana de Futebol. As pessoas acreditam em mim e acreditam que eu possa fazer algo. Eu também sinto que posso fazer algo. Sinto que poderia conseguir implementar uma certa mudança, mas infelizmente eu não posso aceitar candidatar-me neste momento, pura e simplesmente porque eu abracei uma causa há 1 ano atrás, que foi, portanto, pela Associação de Turismo de Vilanculo, onde também outros associados, membros, elegeram como presidente da Associação de Turismo. Portanto, concorrer à presidência da Associação de Turismo, vencer e depois de 1, 2 anos saltar e ir concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Futebol, portanto seria total falta de respeito para com quem confiou em mim. E eu sou uma pessoa que respeito muito as pessoas que me confiam e é importante que a gente saiba também, portanto, já abracei esta causa, tenho que dar continuidade desta causa e depois é que, portanto, poderei no futuro pensar se dá ou não dá, portanto, para abraçar outras causas. Mas para este mandato da FMF, que as eleições vão ser em breves, não poderei concorrer, pura e simplesmente porque já estou inserido num projeto ligado à Associação de Turismo de Vilanculo, que é para dinamizar o setor do turismo em Vilanculo. Bem, tem um histórico favorável, como muito bem disse, no dirigismo desportivo.
foi distinguido por 2 vezes melhor dirigente desportivo. Se chegasse à presidência do FMF, que mudanças implementaria? O presidente da FMF em Moçambique tem, portanto, a responsabilidade total sobre o futebol nacional. Aqui os amantes todos do desporto olham só para a seleção nacional e pensam que esta é a única responsabilidade do presidente da FMF. Mas não, a Federação Moçambicana de Futebol é responsável por todo o futebol praticado em Moçambique, até do futebol escolar. Portanto, o currículo deve partir de um programa desenhado pela Federação Moçambicana de Futebol. Nós em Moçambique somos muito fracos, na seleção nacional. Quase que nem existem as seleções sub-20, sub-17, sub-15. O futebol feminino também não temos. O futebol de praia não se pratica em Moçambique quando temos um campo natural, uma costa de 2.800 km. Temos um campo natural para implementar o futebol de praia e nós não conseguimos participar em campeonatos do mundo de futebol de praia. E há países que não têm praia, mas que participam em campeonatos do mundo de futebol de praia. Portanto, temos também o futebol escolar, que está a morrer. Então, esta é uma responsabilidade da Federação Moçambicana de Futebol. O que eu, se calhar, iria fazer, ou poderia fazer, e até posso sugerir que o próximo presidente faça, é, portanto, revitalizar estas atividades todas. Temos o futsal, o futebol de praia, o futebol feminino, a seleção A. Não precisamos deixar morrer, portanto, a seleção A para trazermos uma mudança. Temos que começar a implementar a mudança de baixo e fazermos com que nos próximos 4, 5, 8 anos esta mudança reflita na seleção nacional. E isto só será possível se o presidente da FMF sair do seu gabinete, começar a ter reuniões com os administradores dos distritos, com os diretores distritais da educação, com os diretores provinciais da educação, com os presidentes dos conselhos municipais que estão espalhados pelo país, para começar-se a implementar, portanto, o desporto em todos esses distritos e municípios e também em todas as outras escolas. Portanto, quando nós revitalizarmos o desporto a nível da base, facilmente, portanto, iremos ter reflexos positivos no futebol da alta competição. Quando Alberto Simango Júnior concorreu à presidência da FMF, tinha como principal bandeira do seu manifesto a qualificação ao CAN 2019 e a qualificação ao Mundial da Rússia 2018. Chegou ao fim de seu mandato, no entanto, nada do que fora prometido se viu. As promessas de Simango eram tangíveis ou não passavam de simples propaganda? O Mundial da Rússia era uma propaganda. Está claro que nós não temos nem seleção para competir a nível da África, quanto mais para irmos ao Mundial. Portanto, o Mundial da Rússia era uma propaganda. Ao CAN era possível, mas não seria resultado de um plano, de um projeto. Não seria resultado de um trabalho consistente que depois desse seguimento. Seria fruto do acaso. Portanto, poderia ser se tivéssemos contratado um Alex Ferguson, que iria fazer com que os nossos jogadores todos, portanto, trouxessem resultados positivos. Portanto, seria fruto do acaso, dependendo também qual seria o selecionador nacional. Então, eu penso que foi propaganda, sim, o fato da Rússia. O CAN seria possível, mas não com Abel Xavier. Porque, olhando para o CV do Abel Xavier, se ele não tem um currículo nem para treinar um clube da segunda divisão em Portugal, quanto mais para treinar uma seleção nacional de Moçambique. Portanto, eu penso que estes paraquedistas são os que fazem com que o nosso futebol não desenvolva e, infelizmente, isto acaba refletindo de forma negativa, nós perdemos tempo, os anos passaram, foi preciso muita pressão dos amantes do desporto para que tomasse a decisão de romper o contrato com Abel Xavier, mas o problema não é só o Abel Xavier, é por isso que numa das cartas que eu fiz dirigida aos dirigentes da Federação Moçambicana de Futebol, eu pedi
para que se demitissem todos, né? Tendo em conta que os objetivos... Toda a direção, incluindo os treinadores, tendo em conta que os objetivos todos que eles traçaram não foram cumpridos. Portanto, não é preciso esperarmos então que chegassem ao fim do mandato. E como é que avalia os 5 anos de Simango? É negativo. E nós tivemos um exemplo do presidente da Federação Egípcia de Futebol. Ele prometeu que iria vencer o CAN. Portanto, tinha jogadores que podiam fazer a diferença, não venceu, perdeu. 2 dias depois demitiu a equipe técnica e demitiu também, portanto, toda a direção. Portanto, ele teve essa obrigação moral perante as promessas que fez e que não foram cumpridas. Há quem defenda que com a entrada de Simango na federação tudo mudou para o pior. Os Mambas começaram a perder com adversários nunca imaginados, como o Madagascar, por exemplo. Do seu ponto de vista, o que é que falhou nestes últimos anos? Eu volto a dizer, o que está a falhar no nosso futebol, o que está a falhar no nosso portanto, desporto, é a falta de um programa, é a falta de um projeto. Onde nós estamos, onde queremos chegar dentro dos próximos 10, 15 anos. Nós temos que deixar, e muita gente é da opinião de que não, vamos fechar o futebol nacional para, portanto, implementarmos as mudanças. Não é preciso nós desligarmos a seleção nacional, portanto, para trazermos resultados nos próximos 8 anos. É preciso mudarmos, sim, na base, fazermos com que a prática do desporto, a prática do futebol passe a ser mais frequente a nível de todo o país. O futebol não é só em Maputo, não é só, portanto, com as empresas públicas, é algo que é do país, é a unidade nacional e aquele modelo que, portanto, pretendiam trazer para o Moçambola jogar-se em regiões não faz sentido em Moçambique. Só é possível se nós não tivermos clubes e termos que jogar com esses clubes, mas se nós tivermos um programa, um modelo implementado a nível do país todo, aí nem precisamos nos preocupar, porque atletas para serem mais-valia para a competição nacional não vão faltar. O caso Simango querer recandidatar-se, é recomendável? Não. Eu penso que ele como meu amigo e como amigo de todos os outros amantes do desporto, nem deveria pensar em recandidatar-se. Tem essa obrigação moral de não recandidatar-se, porque o que ele vai prometer agora? Portanto, ele já prometeu, nós confiamos nele, né? Apostamos nele, com dúvidas, mas apostamos. E, infelizmente, não houveram resultados positivos. Então, eu penso que ele tem que sair pela porta grande, deixa o lugar à disposição, vão aparecer outros que podem se candidatar, mas também isto é outra coisa que nós precisamos de ver. Como é que é eleito um presidente da Federação Moçambicana de Futebol? Portanto, é uma eleição feita com 10 associações provinciais. 10 pessoas escolhem o destino do futebol a nível nacional. Eu penso que é muito pouco. Deveria-se rever este modelo? Deveria-se rever este modelo. Incluir mais pessoas? Penso eu que em alguns países da Europa, até a imprensa, portanto, tem um voto. Portanto, além das associações, além dos sindicatos dos atletas, dos jornalistas, dos treinadores, há uma série de... Os votos não são só limitados a associações provinciais. Portanto, nós temos que abrir mais para que, portanto, possamos reduzir o espaço de manobra, porque é muito fácil manobrar 10 pessoas para votar, manipular essas 10 pessoas. Portanto, tendo mais pessoas, principalmente fazedores do desporto, será mais difícil, portanto, manipular e provavelmente iremos conseguir ter mais pessoas a se candidatar, porque provavelmente pouca gente que queira contribuir não arrisca-se a candidatar. Por exemplo, eu, mesmo que termine o meu mandato na Associação de Turismo, será muito difícil eu candidatar-me à Federação Moçambicana de Futebol, sabendo que o meu concorrente poderia entrar em um jogo de manipulação. Eu não irei entrar nesse jogo. Então, estaria a concorrer para ir perder.
porque o outro concorrente certamente que irá entrar. Portanto, é isso que nós precisamos de criar condições para que seja mais difícil nós manipularmos e que mais pessoas ligadas ao futebol tenham voz para escolher. Que a eleição seja transparente. Yeah. Voltando à questão da Abel Xavier, do seu ponto de vista, foi esta contratação da Abel Xavier foi uma decisão errada? É parte do problema. O Abel Xavier, primeiro, não tem um perfil para ser um selecionador nacional. Não sou eu que digo, é o CV do Abel Xavier. Se nós olharmos para aquilo que era o CV dele como treinador, não tem nenhum aspecto positivo. Não há nenhum ganho naquele CV. Então, eu penso que por ali já foi uma falha em trazermos alguém que não tinha, portanto, o perfil para treinar uma seleção nacional como a nossa. E às vezes precisamos de ser ambiciosos. Não é porque Moçambique é um país pobre ou supostamente um país pobre que nós vamos procurar soluções pobres. Nós temos que ser arrojados, temos que ser, portanto, ambiciosas no bom sentido. Temos que querer ganhar, não podemos entrar para poupar aqui ou ali. Se realmente quisermos que Moçambique seja uma referência de futebol, é preciso investirmos em todos esses aspectos. E isto custa dinheiro. Não sei se a Federação tem ou não, nunca analisei o orçamento da Federação, mas eu penso que com os valores que são gastos no futebol nacional para as empresas públicas, com um pouco mais de esforço, nós conseguimos fazer muito melhor no futebol. Bem, Luís Gonçalves foi indicado selecionador nacional numa altura em que faltavam apenas 2 semanas para o fim de mandato de Simango Júnior. Foi esta uma decisão acertada de Simango ou podia ter deixado esta decisão para o próximo presidente, para decidir aquilo que seria o futuro dos Mambas? Eu penso que poderia ter deixado sim para o próximo presidente. Não sabemos por quantos anos é que assinou com o Luís Gonçalves. Imaginemos que o próximo presidente chegue à Federação e que tenha os seus projetos, tenha os seus planos. Vai custar dinheiro à Federação Moçambicana de Futebol? Vai custar dinheiro ao futebol moçambicano ter que compensar o Luís Gonçalves, portanto, para sair. Porque está claro que seja quem for que vai vencer, vai ter as suas ambições, os seus projetos. Vamos analisar agora os manifestos dos concorrentes para podermos escolher um deles, né? E se o Simango continuar, sim, ele continua com o treinador dele. Mas se caso não continue, será um gasto para o futebol nacional ter que compensar o Luís Gonçalves para poder sair. O Luís Gonçalves diz que tem grande ambição de levar Moçambique ao Mundial de Qatar e ao CAN 2021, mas diz não prometer nada aos moçambicanos. Não estará Gonçalves a deixar claro que caso as coisas não corram bem, não quer ser crucificado? Ele não está em condições de prometer. Porque fez uma análise daquilo que é a realidade do nosso futebol. Eu também gostaria de ter o Moçambique no Mundial, eu também gostaria de ter o Moçambique no CAN, mas não posso prometer isto se eu concorrer. Não faz sentido, como um concorrente. Portanto, seja quem for que vai concorrer, se vai entrar, neste momento não está em condições. O candidato que aparecer com esta campanha, a priori já começamos a desconfiar. Portanto, gostaríamos de ter um candidato... É preferível não prometer nada aos moçambicanos, ele vai assumir e ninguém vai esperar nada dele. A promessa que eu gostaria de ver, seja quem for o candidato, a promessa que eu, como amante do desporto, gostaria de ver, e que é uma promessa realista, seria revitalizar o futebol. Seria criar melhores condições de recintos desportivos nas províncias e nos distritos, com programas, como eu já venho dito desde o início da entrevista, termos um programa para sabermos onde é que nós queremos chegar. Isto sim tem que ser a promessa do próximo candidato à Federação Moçambicana de Futebol. Tem de ser alguém que quer ir para lá para montar um programa e um modelo
que por mais que ele fique 4 anos, quando ele sair, este modelo vai dar continuidade e ele, dentro de si, vai dizer que sim, contribuir para o meu país. Não pode ser alguém que queira ter um ganho e um protagonismo. Portanto, tem que ser alguém que queira trazer uma mudança e que vá para lá com uma causa, que é revitalizar o futebol nacional no seu todo e fazer com que ele, portanto, traga resultados nos próximos 8 anos. Porque não há outra forma de nós termos resultados positivos, consistentes, se nós não criarmos um programa. E criarmos um programa leva um tempo. Portanto, seja quem for a concorrer, se prometer levar o Moçambique ao CAN, ainda é possível, sim, mas seria fruto do acaso. Ao Mundial, eu penso que é quase impossível nos moldes em que nós estamos. Não temos condições para irmos ao Mundial. Se formos, vamos para serem envergonhados. Como é que avalia o desempenho do NH de Vilanculos no Moçambola? O NH teve um início muito mau. Portanto, se não me engano, em 6 ou 7 jogos não tinha conseguido nenhuma vitória. E no início da época, eles tinham solicitado 3 atletas do Vilanculo, da nossa formação, para testes. E os 3 atletas foram dispensados portanto, do plantel do NH. Um deles voltou a ingressar-se no NH na abertura do mercado em junho e nos primeiros jogos que ele fez foi quem trouxe uma mudança para o NH, portanto marcou golos em todos os jogos e trouxe vitórias para o NH e fez com que o NH saísse da última posição e se posicionasse, portanto, melhor na tabela classificativa. É aquilo que eu digo, quando nós lutamos por uma causa e isto acontece, dentro de nós já sentimos-nos felizes e realizados. Em nenhum momento o Vilanculo vai colher os frutos daquele atleta que está aí a trazer resultados positivos para o NH, mas nós, como um clube que temos uma filosofia neste momento que é formar jogadores, estamos a sentir que contribuímos, portanto, para um clube da nossa terra, porque já não vai descer divisão. Não digo que se ele não estivesse a jogar, o NH iria descer divisão. O futebol é de um minuto para o outro, ou de um segundo para o outro, tu viras de vilão a herói. Portanto, a nossa sorte é que ele está a trazer bons resultados. Foi a custo zero, porque os clubes ainda não têm este hábito de negociar diretamente com o clube, portanto, que está a ceder o atleta. E eu penso que esse tipo de coisas deve mudar. Mas neste momento o NH está no bom caminho, tem praticamente a sua manutenção garantida, deve continuar a apostar, mas também tem de fazer formação, seja associar-se ao Vilanculo Futebol Clube ou seja criar os seus próprios programas de formação, porque é um dos clubes que está a participar no Campeonato Nacional sem nenhum escalão de formação. E assim, Mogi, atualmente o futebol é uma máquina de fazer dinheiro, mas em Moçambique a realidade é diferente. Tanto que o Moçambola deste ano quase que foi disputado a nível regional para depois chegar-se à fase final. Tudo por falta de patrocínio. A isto podemos aliar o seu discurso de 2015, quando afirmou que os clubes não ganham nada por estar no Moçambola. Do seu ponto de vista, o que é que se deve fazer para que o nosso futebol se torne numa indústria ou numa máquina de fazer dinheiro? Primeiro, nós temos que tirar as empresas públicas do futebol. As empresas públicas devem deixar de fazer futebol, nós temos que transformar em sociedades anónimas desportivas e essas sociedades anónimas desportivas depois vão, portanto, eleger os seus gestores, que serão os gestores que devem ter noção de gestão e de desporto, para poder transformar o futebol moçambicano numa máquina de fazer dinheiro. Vai levar o seu tempo. Neste momento é uma máquina... Este é o único requisito? Este é o único requisito. São os clubes, a maior parte dos clubes tem de ser empresa. E nós estamos a ver no mundo inteiro, os clubes estão todos a passar
para, portanto, privados. Uma gestão privada. Uma gestão privada. Os clubes que não passam acabam sempre tendo dificuldades, descem de divisão e depois descobrem que sim, podem mudar-se para isso, mas depois leva o seu tempo a recuperar. Portanto, nós temos que tomar esta decisão. É muito difícil tomarmos esta decisão, porque há muito dinheiro envolvido. O dinheiro que as empresas públicas gastam, há muitos antigos funcionários dessas empresas públicas que depois passam para esses clubes, são enquadrados lá, recebem os seus salários. Portanto, eu penso que encontrou-se aqui uma forma de acomodar alguns dirigentes. Então, estamos a gastar, porque aqueles dirigentes não têm noções desportivas. Portanto, neste processo de nós criarmos estes mecanismos de estilo pensões para esses dirigentes, acabamos matando o nosso futebol. Então, penso eu que no dia que o nosso governo decidir, porque isto está portanto, nas mãos do governo, as empresas públicas pertencem ao governo de Moçambique, cabe ao nosso governo dar um ponto final e dizer, olha, chega de gastarem dinheiro como estão a gastar, transformem esses clubes em empresas, clubes de empresas, sociedades anónimas desportivas, e criem um plano de desanexação. Vai levar os seus 3, 4, 5 anos, mas tende a acontecer, tende a haver um plano em que, ok, neste ano vamos patrocinar com X, no próximo ano reduzir-se um pouco mais e no outro ano. As empresas públicas podem patrocinar, na minha opinião, o desporto no seu todo, patrocinarem um fundo de promoção desportiva para que este fundo depois massifique o desporto, crie melhores recintos desportivos, remodele os recintos que estão abandonados, remodele-se os recintos das escolas, não é? Para que o desporto depois volte a ser praticado nas escolas. Eu lembro no meu tempo de aluno, o professor de educação física dava-nos aulas de handebol, basquete, futsal, futebol de 11, atletismo, um pouco de tudo. E daí as pessoas encontravam a sua inclinação e seguiam, não é? E haviam os campeonatos entre turmas, os campeonatos entre escolas, e depois isto culminava nos jogos escolares, no seu verdadeiro sentido. Hoje, nós temos os jogos escolares que acontecem de X em X anos, mas que os atletas são todos selecionados à última hora. Portanto, se há jogos escolares em novembro, portanto, em junho, selecionam alguns atletas, chamam alguém para ser o treinador, faz-se alguns jogos, não há preparação e vamos aos jogos escolares. Portanto, estamos a viver uma ilusão que traz gastos desnecessários e não há um programa, não há um projeto para onde é que nós queremos chegar. Sente-se um homem realizado com o contributo que deu ou dá ao desporto nacional? Se eu dissesse que sim, eu deixaria de ser ambicioso. Portanto, eu ainda não me sinto realizado e estou muito longe de me sentir realizado. Ainda quero contribuir não só para o desporto, mas para seja qual for a área que eu abraçar. Neste momento, o meu foco é o turismo. Como presidente da Associação de Turismo de Vilanculo, estamos a tentar trazer algumas mudanças a nível da mentalidade de como é que o turismo era feito, a nível de inserção da comunidade local também no próprio turismo. Portanto, estamos a desenhar, é o meu foco. Mas ainda não me sinto realizado, ainda quero continuar a contribuir, seja no desporto, seja no turismo, seja na economia, na política. Aquilo que estiver certo, hei de sim elogiar e encorajar. Aquilo que estiver errado, irei dar o meu contributo com críticas e possíveis soluções. Cabe a quem dirige os diversos setores colher aquilo que são as boas críticas, fazer proveito delas. Não vendo nenhuma ideia, não vendo nenhuma crítica, porque quero contribuir para que Moçambique continue a crescer. Olhando para aquilo que é a sua experiência, sente que é um dirigente de alto calibre e que não está ao nível do futebol moçambicano, ou o futebol moçambicano não está preparado para aquilo que é a sua visão? Não cabe a mim dizer se sou ou não um grande dirigente. Eu não me sinto um grande dirigente.
cabe às pessoas, os apreciadores, os amantes do desporto, estes é que devem, portanto, ter a sua opinião, não é? O fato de muitos, portanto, quererem que o Yassine candidate-se à FMF significa que eu fiz algo que deixou uma marca, não é? Eu sinto que fiz pouco, posso fazer mais, vou continuar a tentar contribuir. Recentemente estive em Inhambane, na Conferência Provincial do Futebol, a convite da Associação Provincial de Futebol, para dar uma palestra, fazer uma apresentação sobre o nosso programa de formação que nós temos vindo a fazer. E eu partilhei isto com as pessoas que estavam na sala, estavam representantes da Federação Moçambicana de Futebol, e eu disse, olha, modelos existem muitos, nós nunca vamos encontrar um modelo adequado. Já existem vários modelos que estão comprovados no mundo. Portugal tem um modelo, Espanha tem um modelo, Inglaterra tem um modelo, mas eu gosto muito do modelo americano, porque o modelo americano transformou o futebol numa referência. Se nós olharmos há 10 ou 15 anos atrás, o desporto na América era o basquetebol, o futebol americano, e não, portanto, o futebol de bola aos pés. O futebol americano, o que eles jogam. Mas nós, se vermos hoje a seleção mundial, a seleção, portanto, dos Estados Unidos da América venceu o Campeonato do Mundo do futebol feminino. Como é que eles venceram? Como é que eles fizeram com que toda aquela nação americana mudasse de mentalidade e deixasse de pensar só no basquetebol e passasse a pensar também neste futebol jogado, né? Há um programa que eles fizeram. Eles só no ano passado é que inseriram a segunda divisão americana de futebol. Eles tinham a primeira divisão e todos os clubes e todos os atletas que chegavam à primeira divisão saíam simplesmente do desporto escolar. Portanto, eles tinham mais de 300 escolas a participar nos desportos escolares pelos Estados Unidos todos. Então tinham uma massa muito grande de talento, de atletas que estavam a sair, mais de 6.000 atletas que participavam e que estes clubes iam lá buscar. E isto está sempre associado à educação. É o mesmo modelo que eles têm no basquetebol. E quando chegam, portanto, às finais entre as universidades, é lá onde os clubes da NBA, dos basquetebols, vão apreciar aqueles talentos. Primeiro, talento desportivo e segundo, talento de educação, porque a escola, o professor do basquete ou o treinador de futebol acompanha as notas escolares do aluno e se eles têm notas baixas, portanto, dá o TPC de ir melhorar as notas para poder participar no campeonato. Portanto, este é um modelo que a América, que os Estados Unidos da América usou, trouxe alguns resultados, e eu já dizia há 10 anos atrás que a América, em menos de 10 ou 15 anos, iria vencer um campeonato do mundo, mas referia-me a futebol sénior, masculino, não feminino. E este ano eles venceram o feminino. Portanto, significa que eles não só estavam a apostar no futebol masculino, como também estavam a apostar no... Este é um bom modelo a ser adotado. Eu penso que é um dos modelos que nós podemos adotar. Primeiro, por quê? Porque nós já temos escolas em todo o país. E essas escolas têm os seus recintos desportivos. E os professores também já estão lá. Portanto, estarmos a inventar outros modelos, quando nós já temos um modelo que fazíamos já há 20, 25 anos atrás, se calhar pode ser... E trouxe resultados, este modelo. Trouxeram vários atletas que saíram do desporto escolar. Portanto, tudo que nós temos ou tivemos nos últimos anos foi fruto daquilo que se jogavam nas escolas. Agora, tudo que nós vamos ter nos próximos anos, se não optarmos por um modelo viável, vão ser, portanto, lamentações. Mesmo para terminar, Yassine Amogi disse que ia criar uma estação televisiva do próprio clube, falo do Vilanculo. Qual é o ponto de situação deste canal? Nós temos uma estação televisiva, começamos sim com uma estação televisiva da Vilanculo Futebol Clube TV, transmitíamos alguns jogos, logo após o jogo nós colocávamos o jogo disponível online, trazíamos resumo dos jogos
Mas nos últimos 12 meses nós mudamos de estratégia e criamos a Vilanculo TV, portanto uma televisão online de Vilanculo, que tem edições, dependendo das notícias disponíveis atualmente, e é somente publicado online. Este canal, que é a Vilanculo TV, traz sim desporto, traz arte, cultura, turismo. Tentamos focar aquilo que são as grandes batalhas da comunidade em Vilanculo, desde o homem que faz a sua vida transportando produtos numa bicicleta, a mamana que está no mercado a vender o peixe, ao homem que transporta passageiros no Chopela. Portanto, este é o foco. Sentimos que estar só ligado ao desporto seria muito pouco, então começamos a trazer um pouco mais daquilo que são os acontecimentos diários em Vilanculo. Temos lançado notícias uma vez por dia, 2 vezes por dia, notícias de 7 a 8 minutos. Queremos continuar a crescer, quem sabe um dia chegarmos também à dimensão da TV Sucesso, mas temos já algum conteúdo e que por vezes são partilhados nas outras televisões. Algo mais que queira deixar ficar para terminar a nossa entrevista? Não, eu penso que nós conversamos tudo e poderíamos também continuar a conversar mais, mas penso que o básico ficou. Importante é aqueles que estão numa posição de poder implementar mudanças, possam colher as coisas benéficas que nós falamos nesta entrevista, deixarmos as nossas rivalidades de lado e aquilo que realmente é para o bem do país, nós temos que segurar e apostar. Independentemente se isso veio do Yassine, ou veio da Selma, ou veio do João ou do Felisberto. Portanto, o que é bom e tem de ser aproveitado. E aquilo que não é bom, nós devemos deixar de lado. Yassine Amogi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Boa noite. Boa noite. E o Grande Entrevista fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias. Boa noite.